Fala, Giros! Pra quem não me conhece, eu sou o Gizi Matos e ela é a Camila Lieb. E no vídeo de hoje, a Camila vai mostrar pra vocês como ser cuidador de idoso aqui em Portugal. Mas antes de mostrar pra vocês como fazer esse processo aí, como conseguir trabalho nessa área, deixa aquele like, um comentário e compartilha esse vídeo com algum amigo. E esse vídeo de hoje foi sugestão de uma inscrita nossa, então se você tem alguma sugestão de vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai tentar fazer o seu vídeo. Vamos pro vídeo. Então, Giros, vamos lá ao que interessa. Eu acredito que vocês tenham muita dúvida em relação a como é o serviço de cuidadora de idosos aqui em Portugal. E uma das dúvidas é quanto que ganha, se tem contrato ou se é por recibo verde, se pode trabalhar homem ou só mulher, se precisa ter documentação, o título de residência, se precisa ter formação na área. E eu vou tirar um pouco dessas dúvidas para vocês, principalmente baseado nas experiências que eu tive aqui em Portugal. Para quem já acompanha a gente aqui no nosso canal e para quem tá chegando agora, né, sejam todos muito bem-vindos. E, como eu disse, para quem já acompanha a gente aqui, já sabe mais ou menos da minha história, que eu tenho formação na área da saúde, na área da enfermagem, e que eu já tive algumas experiências positivas e negativas aqui em Portugal em relação ao cuidado do idoso. Ah, Camila, mas você tem formação, então só por isso você conseguiu o trabalho? Não, galera. Para trabalhar como cuidadora de idosos aqui em Portugal, eles não exigem muito. Tanto que eu fui em várias entrevistas desde quando eu cheguei aqui e nunca ninguém me pediu o meu certificado, o meu diploma, os meus cursinhos, nada disso, nunca ninguém me pediu. Apenas se basearam no meu currículo. E no momento da entrevista me perguntaram algumas coisas que são básicas, algumas curiosidades que, tipo, fica a dica aí pra quem não tem formação e às vezes quer se aperfeiçoar para chegar aqui e trabalhar. Umas perguntinhas curiosas que eles fazem. Se você sabe mexer com grua, se você sabe trabalhar com grua, se você sabe trabalhar com sonda, se você sabe como que é feito o banho. É uma curiosidade é uma perguntinha muito curiosa que eles fazem. Por onde você começa a dar o banho no idoso e por onde você termina? Pensa aí, por onde você começa a dar o banho no paciente e por onde você termina? Às vezes a gente vai pensar, começa na cabeça e termina no pé. A gente, mais ou menos, quando tá no chuveiro, é mais ou menos isso que a gente faz, não é? Mas não é assim. Então, são umas pegadinhas, às vezes, que eles jogam na entrevista pra ver se você realmente tem experiência ou se o que você digitou ali no seu currículo é falso. Então, assim, eu, graças a Deus, nunca tive problema com essas entrevistas. Todas as entrevistas que eu fui tiveram resultado. Eu não tenho uma experiência muito grande de cuidadora de idosos aqui em Portugal. Por quê? Quando eu cheguei aqui em 2019, foi o meu primeiro trabalho, foi trabalhar em um lar de idosos. Mas o que aconteceu nesse lar de idosos que você não quis ficar, Camila? Então, primeira coisa foi o seguinte: no Brasil eu era funcionária pública de unidade de saúde, então eu não colocava a mão na massa para ficar mexendo com o paciente, era um serviço mais administrativo. E a experiência que eu tinha no Brasil de colocar a mão na massa mesmo, digamos assim, era em hospital. Porém, era um cuidado totalmente diferente. Apesar de ter cursos na área de cuidadora, eu nunca tinha trabalhado em especial com idoso, só com idoso no Brasil. Então foi uma experiência nova pra mim. E antes de tudo e mais nada, se você não tiver amor pelo que você faz, você não vai fazer bem feito o seu serviço. Isso é em tudo. Quando você tem amor, você consegue se dedicar, você consegue relevar tanta coisa por amor ao que você está fazendo. E se você não tem, não vai adiante, não vai à frente. Você vai afetar o paciente, vai afetar os seus colegas de trabalho e não adianta. E foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. O lar onde eu fui trabalhar era um lar onde tinha 47 idosos, 47 utentes, que aqui eles chamam os pacientes de utente. Tinham 47 utentes e tinham apenas 4 funcionários para cuidar desses 47 utentes. E grande parte da semana faltava 1 ou 2 funcionárias. Então, assim, era um trabalho muito pesado. Foi um trabalho que de início me assustou demais, porque o tempo para você cuidar de 47 pacientes em 4 profissionais é muito curto.
porque você faz tudo. Você chega, você tem que dar higiene, fazer higiene, você tem que dar o pequeno almoço deles, que é o café da manhã, você tem que arrumar a cama deles, deixar todo o ambiente arrumadinho, já tá dando a hora do almoço, aí você tem que dar o almoço, tem que dar a sobremesa. E outra, os idosos, eles comem muito devagar, você tem que ter um cuidado, você tem que ter uma paciência. Depois do almoço você tinha que fazer higiene. E eu não consigo trabalhar sobre pressão no sentido de, tipo assim, você vê que o paciente precisa de cuidados, ele necessita de um amor, de um carinho, e vir alguém atrás de mim e ficar, anda, você tem que ir rápido, senão não vai dar tempo, senão você vai sair daqui 8 horas da noite, não sei o quê. E isso pra mim era a pior parte. Porque tinha poucos profissionais e eles queriam fazer tudo correndo pra dar conta de fazer dentro daquele horário, que eram as 8 horas diárias que a gente tinha pra cumprir. E pra mim eu não tava exercendo o meu papel de cuidadora como deveria ser. E aquilo dali foi me sufocando, porque eu não aguentava ver os idosos sendo tratados daquela forma, com serviço corrido. Enfim, pra mim aquilo dali tava fazendo mal pra mim. E eu chegava em casa chorando todos os dias. Foi um ponto negativo que me fez desistir. O outro ponto que me fez desistir de trabalhar nesse lar foi que a maioria dos lares aqui em Portugal, a maioria dos trabalhos relacionados à cuidadora de idosos é por recibo verde. Eles não dão contrato, é raro. O contrato eles só vão te dar quando você for prestar serviço particular. Por exemplo, você entra aí num site, você vê uma vaga de uma pessoa que precisa um cuidado interno, por exemplo. Ou então você vai por alguma indicação de amigo, olha, eu conheço uma senhora que está precisando que durma na casa dela, que fique com ela, que limpe a casa dela. Isso é um serviço particular que você vai sem empresa, sem nada, sabe? É você de boca a boca com a pessoa. Aí sim, eles costumam te dar contrato de trabalho, você vai ter todos os seus direitos lá de subsídio de férias, de Natal, enfim. Agora, quando você trabalha por empresa, quando você é contratado por empresa ou pelo próprio lar, enfim, raramente eles vão te dar um contrato de trabalho. E quando eu cheguei aqui, devido a toda a experiência que o Gizi tinha passado com o documento dele, eu já vim preparada, eu já vim mais ou menos, né, toda no esquema que eu queria um contrato de trabalho para ter facilidade de conseguir o meu documento. Independente de ser na minha área ou não, eu bati o pé que eu queria ter um contrato de trabalho. Então isso também me fez desanimar do lar, e foi exatamente o que aconteceu. Eu saí do lar e fui trabalhar na restauração. Fiquei 1 ano trabalhando na restauração e gostei demais. Me ajudou muito a conseguir meu documento, enfim. E depois eu voltei para a área da saúde, para o cuidado de idosos. E aí foi uma experiência completamente diferente, que eu fui contratada por uma empresa também, que presta serviços a domicílio, que encaminha a gente para trabalhar em lar. Eles têm várias portas abertas assim, e eles tentam te dar aquilo conforme seja bom para a empresa e para você, né? Eles tentam colocar o seu perfil a cada necessidade. Tem essa empresa para a qual eu trabalho, ela tem uma parceria, ela presta serviços terceirizados para a Santa Casa. E aí eles me colocaram para prestar esse serviço de substituta de uma menina que tava de baixa aqui é o atestado do Brasil. E eu fui substituir essa menina e fiquei encantada. Todo aquele sentimento ruim que eu tive, aquela experiência ruim que eu tive lá atrás de trabalhar num lar de idosos, acabou quando eu conheci essa nova função, essa nova forma de cuidar dos idosos. Esse serviço que eu fiz se chama o serviço domiciliário. É um serviço que você vai de casa em casa cuidar do idoso. Por exemplo, eles te dão um mapa durante o dia de qual idoso você tem que visitar e qual a sua função que você tem que exercer lá. Por exemplo, tinha idosos que eu ia visitar que eles eram tão independentes que eles tomavam banho sozinhos, que eles se vestiam sozinhos, mas que você precisava ir lá só fazer uma companhia para eles, porque eles vivem sozinhos, eles não têm família, não têm ninguém, então vivem ali numa casa sozinho. Então você precisava ir lá só sentar, tomar um cafezinho com ele, um pequeno almoço ou com ela, e às vezes ir no mercado, porque às vezes eles te dão dinheiro para você ir no mercado fazer compra para eles, ou para você ir no correio, ou alguma coisa do tipo.
Mas a grande maioria dos idosos que a gente tinha que ir na casa era para fazer higiene, que são idosos acamados ou que têm alguma dificuldade ou que são obesos, que não conseguem, né, se virar sozinho. Então você vai de casa em casa migrando e prestando a assistência necessária deles. Cada paciente tem seu tempo, cada paciente tem a sua necessidade. Então era um serviço que você não precisava fazer com pressa, sabe? E era isso que me agradava, porque eu podia chegar, conversar e ficar ali um tempinho, e enquanto dá o banho no paciente você conversa, não tinha aquela correria. Então isso ganhou meu coração, eu voltei a sentir amor pela minha profissão, por aquilo que eu estudei há anos, sabe? Aquele desejo de cuidar realmente do próximo, aquele desejo de estar ali fazendo o melhor. Eu fico muito chateada quando eu ouço pessoas aqui falando bem assim, nossa, não sei o que lá para limpar a bunda de velho. Gente, nunca se esqueçam, antes de falar qualquer tipo de coisa parecida, nunca se esqueçam que nós também vamos ficar velhos. Às vezes você não vai precisar de nenhum cuidado desse, mas às vezes a sua mãe vai precisar, às vezes o filho seu futuramente vai precisar. Então, pessoal, nada paga. Não tem preço você poder fazer o seu melhor por alguém que precisa. A maioria das pessoas que vivem aqui, os idosos, vivem sozinhos. Eu peguei situações de chegar dentro de um lar de um idoso, dentro de uma casa dele, e ele tá lá sentado sozinho, chorando. E eu perguntei a ele o que estava acontecendo, se ele estava sentindo alguma coisa, e ele começou a contar a história de vida dele pra mim. Que ele tinha perdido a esposa dele recentemente, que eles tiveram um único filho e o filho sumiu, desapareceu. Ele falou que eles deram tudo pro filho dele se formar, enfim. O filho dele sumiu, foi embora, nunca mais voltou pra ver ele, e a única visita que ele tinha na casa dele era das meninas da Santa Casa, que iam lá ver se ele tava bem. E o que a gente fazia com ele era só separar as medicações dele, deixar a caixinha de remédio deles, porque ele é bem lúcido, dele no caso, porque ele é bem lúcido, então ele conseguia se virar sozinho, tomar banho sozinho, mas viver naquela vida ali, sozinho, literalmente sozinho. Então assim, gente, se você não faz por amor, não vale a pena, não vale. E a gente tem que lembrar que tudo que a gente faz aqui, a gente colhe. E assim, eu já peguei pacientes de estar sujo, de cocô, até a nuca mesmo, do bumbum até a nuca. E tipo assim, é pra desistir, dá vontade de desistir, dá vontade de desistir, dá vontade de deixar lá e ir embora. Mas gente, se nós não fizermos por essas pessoas, se não tiver um ser humano no mundo que faça isso com amor, eles vão, sabe? Então assim, é um trabalho difícil, a gente entra em casa suja, a gente vê coisas assim desagradáveis. Eu já entrei em casa de uma idosa que eu senti vontade de pegar ela e trazer ela pra mim, porque ela vive com um neto que usa drogas, o neto fica o dia inteiro trancafiado dentro da casa, você entra dentro da casa com um cheiro de tabaco tão forte, que eu fico pensando, como que essa senhora vive aqui? Sabe, são condições precárias, são situações que você vê que eles necessitam do seu cuidado. Então assim, isso me faz, sabe, querer mais, querer doar ainda mais de mim. Então assim, não venha pensando em vir para Portugal e trabalhar como cuidadora de idosos que você vai ficar milionário. Não, você não vai ficar milionário. E outra coisa, venha pensando que você tem que fazer isso por amor, tá? Porque não é um serviço que te paga muito bem. Por exemplo, eu nesse serviço que eu estava fazendo até agora há pouco, que era o da Santa Casa, o meu ordenado era de 750 euros para fazer 40 horas semanais. Beleza, um ordenado bom. Tem pessoas que ganham mais? Tem pessoas que ganham 800, tem pessoas que ganham 900, tem pessoas que ganham até 1.000 euros, dependendo do serviço que você vai prestar. Se você for uma interna, se você for trabalhar só à noite, tudo isso vai variar do seu salário. Mas o primeiro lar que eu trabalhei, eu cheguei aqui ganhando um salário mínimo, 635 euros. Então, assim, essa questão de salário, a gente não tem como falar, não tenho como afirmar para vocês qual é realmente o salário do cuidador de idosos, porque vai depender do tipo de serviço que você vai prestar, né? Cada um vai ter um valor diferente. E a última experiência, no caso é a atual experiência com cuidadora de idosos, é
Eu tomo conta de uma senhora, tomo conta não, eu sou dama de companhia de uma senhora que ela é uma historiadora. Então eles queriam alguém que pudesse acompanhar essa senhora, porque ela ainda é independente, ela já é bem velhinha, mas ela consegue se virar sozinha, ela consegue tomar o banho dela sozinha, ela consegue se vestir sozinha. Mas como ela teve uma história de vida muito, muito culta, ela estudou muito, enfim, eles queriam uma pessoa que conseguisse conversar com ela, sabe? Que passasse o dia dela incentivando ela. Ela ainda gosta de mexer no computador, mas ela não sabe mexer no computador sozinha, ela não consegue mais. Então eles queriam, tipo, uma dama de companhia pra ela que tivesse como se fosse uma filha, assim, sabe? Que ficasse ali ajudando ela a organizar os livros dela, que levasse ela na biblioteca, que é a biblioteca que ela trabalhou a vida toda aqui em Portugal, que vá dar uma volta no jardim com ela, que leve ela na igreja para ela ver a missa, que vá na rua tomar um sorvete com ela, um gelado, que é que eles chamam gelado. Então, assim, a minha primeira experiência foi muito ruim, mas não significa que todo mundo passe por isso ou que todas as experiências são assim. Isso vai de pessoa para pessoa. Hoje eu me dou muito bem, estou muito satisfeita de ter voltado para minha área. Não ganho rios de dinheiros. Eu me sinto privilegiada de poder estar fazendo o trabalho que eu faço. Existem trabalhos muito difíceis, como eu falei com vocês aí, que eu já passei por situações muito difíceis, muito desagradáveis. Mas a vida é assim, gente, isso é em todo trabalho nenhum é perfeito. Não é porque eu trabalhava num serviço administrativo, que eu não pegava peso, que eu trabalhava na sombra, que eu não precisava ficar andando a pé, igual eu fiquei aí várias vezes indo de casa em casa, que o meu serviço era 100% bom. Não era. Assim como você também vir para Portugal e trabalhar com idosos, não vai ser um trabalho 100% bom, como qualquer outro trabalho. Mas se você fizer com amor, se você se dedicar e você, sabe, correr atrás, pode se tornar algo muito melhor do que você imagina. Então, pessoal, não é fácil, mas também não é impossível. Então, se você tem esse desejo, já começa a pesquisar, já começa a estudar um pouquinho mais sobre como que é isso, porque realmente é uma área que eles precisam muito, pessoal, e os idosos aqui, eles realmente precisam muito dessa atenção. Não venham pensando que vocês vão encontrar um trabalhinho como eu estou agora de primeira, para você só acompanhar uma idosa, porque não é sempre assim, não é sempre que você vai ter essa sorte. Venha preparado assim para você pegar das piores situações, mas com o coração aberto e pronto para você poder dar o seu melhor, porque é disso que eles precisam, galera. E realmente o país, ele necessita desse tipo de profissão, desse tipo de pessoa que esteja disponível e disposta a encarar, porque realmente eles precisam muito. E é isso, galera. Então, pessoal, basicamente o que eu tinha para falar para vocês sobre a minha experiência aqui como cuidadora de idosos em Portugal é essa. Existem várias formas de vocês conseguirem um trabalho como cuidadora de idosos, seja por empresa terceirizada, seja por prestações de serviço, né, no Recibo Verde, seja nos próprios lares, seja como serviço particular. E cada função, o seu salário vai de acordo com cada exigência. Existem muito curioso, muito legal também para quem vem sozinha ou sozinho às vezes e tem a intenção de cuidar de um idoso. Aqui eles te dão muita oportunidade às vezes de você morar na casa do idoso, porque como eu disse anteriormente, muitos idosos vivem sozinhos, então a família às vezes contrata alguém que possa ficar ali direto com o paciente, dormir, fazer companhia durante o dia, fazer o serviço da casa. Então essas pessoas acabam poupando às vezes o dinheiro do aluguel e acabam economizando e ganhando até mais, um salário até melhor do que a gente que trabalha 8 horas diárias. Também existe os plantões de 48 por 48, você trabalha 48 horas e folga 48. Então, você fica na casa do idoso 48 horas e folga 48 horas. Esse tipo de trabalho também costuma pagar aí em torno de 800 euros ou até mais. Então, tudo vai de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua disponibilidade, para você poder encontrar o seu trabalho. Como eu disse, eles não te cobram uma formação, você não precisa ter uma formação na área, porém é importante que você tenha alguma experiência, né? Porque eles te perguntam sobre isso. Mas também já vi pessoas serem contratadas sem experiência alguma aqui. E outra perguntinha muito curiosa também é se homem
tem essa chance de entrar no mercado como cuidador. E tem sim. Eu trabalhei com vários rapazes, com vários homens já até hoje. E o pessoal procura muito, principalmente para cuidar de homens, de senhores. Até mesmo pela robustez e porque às vezes os senhores eles se sentem mais à vontade, né? Com esse tipo de cuidado. E também a gente tem um vídeo aqui no nosso canal onde a gente tem os links de sites onde vocês podem procurar esse tipo de trabalho. Então a gente vai deixar aqui na descrição ou aqui em cima no cardzinho o vídeo para vocês assistirem e ver qual é o tipo de site que vocês podem estar procurando o trabalho de vocês aqui em Portugal. Então, giros, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que tenham sanado algumas dúvidas de vocês. E se você quiser deixar aquele like para fortalecer, já deixa aí, já soca o like, deixa o comentário e compartilha esse vídeo com um amigo. E tem algum recadinho mais? É isso aí, galera. Só deixem sugestões aqui pra gente poder continuar gravando vídeo pra vocês. É isso aí, galera. Até a próxima. Beijão.